Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nessa edição eu vou falar de maneira geral sobre a primeira temporada de Star Trek Picard e também vou fazer alguns comentários sobre o 10º e último episódio que foi ao ar ontem pelo Amazon Prime Video. Tá no ar o Apenas um Trekker. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu peço que vocês considerem a possibilidade de conhecer o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, que está disponível para venda nos links da descrição desse vídeo. Ali vocês podem obter todas as informações sobre o livro e, se for do seu interesse, adquiri-lo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para falar sobre Star Trek Picard, sobre a série de uma maneira geral e sobre o seu último episódio da primeira temporada, que foi ao ar ontem pelo Amazon Prime Video. Star Trek Picard é uma boa série. Aliás, é uma ótima série. E por vários motivos. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o fato de que a imagem e semelhança de Star Trek Discovery, que trouxe os Klingons, Star Trek Picard traz também outros grandes vilões, outros grandes antagonistas do cânone de Star Trek, novamente a vida, novamente a tela, que são os Romulanos. Os Romulanos eles foram programados inicialmente para serem grandes vilões, né, de Star Trek A Nova Geração. O papel não foi tão grande assim, mas eles são importantes nessa série. Inclusive com episódios clássicos, como Unification, aquele episódio que traz o Spock, com uma participação especial do Leonard Nimoy. Então os Romulanos são, sim, muito ligados à história do Capitão Picard. E foi muito importante, foi assim, acertaram em cheio trazer de novo os Romulanos para o centro de uma série de Star Trek. Outra espécie também importantíssima da história de Jornada nas Estrelas e principalmente do Capitão Picard são os Borgs, que foram trazidos também por essa nova série. Os Borgs têm um papel importante na trajetória do Picard, um papel bastante dramático e traumático na história do nosso bom e velho capitão. Então também foi, né, um tiro acertado no alvo, né, trazer os Borgs e os Romulanos se entrelaçando, né, as suas duas histórias, né, tendo aí como centro o Capitão Picard. Outro grande motivo para o êxito da série foi a contribuição com os novos personagens para o cânone, né? A Soji, a Raf, a Jurati, o Elnor e o Rios são personagens muito interessantes e que contribuem de uma maneira bastante importante para esse panteão de heróis, de personagens de Star Trek. Cada um deles foi relativamente bem desenvolvido, dentro, né, dos limites que apenas 10 episódios vão permitir para que isso seja feito com o personagem, mas o que se apresentou, cada um deles tem um passado muito interessante, que ajuda a explicar o personagem, e isso comprova o quê? Que Star Trek teve, Picard contou com excelentes roteiristas, que souberam desenvolver tramas muito interessantes, e que por isso mesmo também conseguiram fazer esse desenvolvimento dos personagens, que, na minha opinião, são muito legais, principalmente o Rios. Eu achei esse um personagem fascinante, apesar dessa coisa de meio estereotipada do latino, né, fumando charuto, jogando futebol, mas ótimo personagem. A Jurati também, com a questão ela acabou cometendo um crime, né, mas pensando num bem maior, ou seja, tem aí uma profundidade de personagem. A Raf, personagem com vários problemas na sua trajetória, inclusive com a questão de adição de drogas e alcoolismo. Isso é bastante raro a gente ver em Star Trek, e eu achei muito interessante, porque ela parece então uma personagem da vida real mesmo. E o Elnor, que é aquele... ele parece uma criança grande, né, mas tem uma relação afetuosa com o Picard muito interessante. E sem falar na Soji, né, a princípio seria a Daj, todo mundo achando que a Daj seria a grande personagem, morre no primeiro episódio, e a Soji, né, a sua irmã gêmea, Android, assume, né, o comando, e é uma personagem interessantíssima porque a gente não sabe para onde ela vai, né? Ela, a princípio,
está lá trabalhando com a recuperação, né, a reabilitação dos ex-Beasts, dos ex-Borgs, e depois, quando ela se percebe como androide, ela fica um pouco reticente, Picard consegue conquistar a confiança dela, e depois ela volta um pouco atrás na questão de mandar o sinal para aquela inteligência artificial que viria acabar com a vida orgânica, né, e libertar os androides. Então, uma personagem muito interessante, cheia de camadas. Eu acho que a maioria desses personagens, né, apresenta camadas muito interessantes. Ainda em termos de personagens, eu acho que foi assim crucial para a série, né, foi fundamental para a série trazer novamente para a tela antigos e amados personagens de Star Trek, né, como o Data, o Riker, Troy, a Seven, o Hugh, né, um personagem que apareceu pouco, e o Maddox, um personagem que apareceu muito menos, mas que ele participa de um episódio, que é o episódio A Medida de um Homem, que é um episódio seminal para Star Trek Picard. Se não houvesse aquele episódio, Star Trek Picard não existiria, ou seria completamente diferente. Então eu acho que esses personagens antigos que foram trazidos, eles conquistam os fãs, né, imediatamente. Aquele cara que é tracker, já conhece os personagens, ele já fica apaixonado pela série, por ver novamente os seus personagens queridos na tela, e saber o que aconteceu com eles ao longo de todo esse período, né, esse ato que a gente não soube notícias deles. Eles vieram assim de uma maneira totalmente crível dentro da trama. Nada foi forçado, eu diria, né? Eles simplesmente tinham que estar ali, e eles estavam ali e cumpriram muito bem esse papel. O Data, o Riker e a Troy, eles dispensam maiores explicações porque da presença deles ali, né? Já que eles eram personagens, são personagens principais da nova geração, e tem uma conexão profunda com o Picard. Então a presença deles ali já é autoexplicativa, né? Não é só um fanservice assim, para agradar os fãs, não. Eles estão profundamente arraigados dentro da narrativa, o que é muito importante para que a série tenha consistência e tenha densidade e realmente faça a gente acreditar no que está acontecendo ali na frente dos nossos olhos. Outra contribuição incrível para o canon foi Kestra Troy Riker, né? A filha do casal Deanna Troi e William Riker, que é uma personagem muito assim deliciosa, a menina que interpretou deu um banho, foi muito legal, um show de interpretação mesmo, tornou a personagem muito carismática, né? Então acho que é uma personagem que todo mundo gostaria de ver de novo, né, na segunda temporada aí de Star Trek Picard, e até como adultas, talvez entrando na frota, sabe, sei lá o que é. Mas também tem um momento triste, a gente sabia que o filho mais velho deles, que era um gênio, criava línguas, né, que ele faleceu. Então isso deu um tom bastante denso e dramático à história do casal Troy e Riker, nesse período que a gente não viu, não acompanhou da vida deles. A gente fica sabendo que eles passaram por essa grande perda, né, esse grande drama pessoal em ter perdido um filho. E tem uma cena incrível que mostra Picard, há um porta-retrato, Picard segurando o menino no colo, né? Ou seja, né, essa conexão que eu falava entre os personagens da ponte da Enterprise e o Capitão Picard, que é incrível e está expressa nessa série de uma maneira muito competente. Agora vamos falar então sobre a Seven of Nine e o Hugh, né? Os personagens que eles estão na série por conta da narrativa Borg, que é importantíssima, né? Tem o artefato, que é o cubo Borg, que foi assimilado pelos Romulanos, eu costumo dizer, dessa vez os Romulanos assimilaram os Borgs, então eles aparecem dentro desse contexto, né? O Hugh trabalhando arduamente pela recuperação dos ex-Borgs, e a Seven, né, aparece num momento em que ela ajuda a salvar ali a vida do Picard e da sua nova tripulação. Mas eles transcenderam muito esse aspecto, né, esse único aspecto da narrativa Borg. E isso se deu muito em conta por causa das grandes interpretações, das grandes atuações que a Jeri Ryan e o Jonathan Del Arco deram para os seus personagens. Foram soberbas essas interpretações, né? Eu acho que impressiona, para quem conhece o Voyager, como evoluiu a capacidade técnica de atuação da Jeri Ryan, né? Que agora ela encarna uma Seven of Nine
muito mais humanizada e também uma justiceira, né? Ela se tornou uma justiceira, o que é muito legal. Teve também a questão do Isheb, né? Muito próximo a Seven of Nine, mas foi uma participação minúscula, né? E não foi com o ator original, que acabou morrendo. Mesma coisa com o Maddox, né? Que também não foi com o ator original e também morre logo em seguida. Mas eu acho assim, ó, e a questão do Hugh, ele tem uma cena em que ele dá um abraço no Picard, e aquilo ali foi uma coisa espontânea, que não estava no roteiro. Então eu acho que isso mostra um pouco do tom da série, assim, dessa sintonia entre o elenco, né, e desse reencontro, que além de ser na ficção, também é fora das telas, né, dos dois atores. Mas é claro que o grande personagem que retorna a Star Trek é o nosso Jean-Luc Picard, né, que além dos motivos que eu mencionei antes, que fazem com que Star Trek Picard seja uma série estupenda, o mais importante deles é que essa grande narrativa, que é dividida em 10 capítulos, digamos assim, ela se trata de um épico, é uma epopeia, que tem no centro o nosso JL, como é chamado pela, assim, de maneira um pouco carinhosa, um pouco debochada, pela Raf Musiker, que é uma mulher que o ama, né, e foi a sua primeira oficial na USS Verity. Então, Picard está de volta, né? E por que ele eu chamo de épico, né? Porque é uma jornada assim que traz o Picard de volta, né, da sua reclusão para o centro, né, de acontecimentos da Federação e da Frota Estelar, salvando a galáxia de novo, né? O Picard é um dos grandes nomes da história da Federação e da Frota Estelar, mas ele acabou se tornando uma persona não grata. E isso aconteceu por quê? Pois ele manteve, justamente por ele se manter fiel aos princípios dele e à racionalidade dele, que sempre foram características marcantes do Capitão Picard, em vez de apoiar a Federação quando essa se desvirtuou do seu caminho, quando essa foi apoderada pelo irracionalismo após o ataque dos sintéticos a Marte. Então, por elaborar uma contra-história dos acontecimentos, Picard se dedicou a isso, escreveu livros, deu palestras, né? Ele demonstra que a Federação agiu de uma forma criminosa quando ela se recusou a ajudar os Romulanos na evacuação da supernova, depois do ataque feito pelos sintéticos, né? Então Picard se tornou a ovelha negra da família. E ele atua, e isso me interessa bastante, como um historiador, né, nesse contexto. Porque ele lembra a todos, né, aquilo que eles querem esquecer. A Federação tentou criar uma narrativa, né, a Federação exacerbou todo o seu racismo contra os sintéticos e contra os romulanos, e o Picard jamais poderia fazer parte disso. E além de não fazer parte, ele se retira e ele se coloca como uma voz contra, né, denunciando o que aconteceu. A utopia entrou em crise, e o Picard tenta trazer a Federação de volta à razão, mas sem sucesso, né? Então, dessa forma, ele acaba se afastando e se torna praticamente um recluso, lá no vinhedo tradicional da família Picard, né? Como um autoexílio. O Picard está autoexilado. E ele vai ser tirado desse exílio por uma causa maior, que é a narrativa, né, que percorre todos os 10 episódios da primeira temporada. E o que acontece, então, para que ele saia, né, lá da sua reclusão, do seu exílio? Diversos elementos ligados a ele começam a se entrelaçar. A defesa da vida artificial, o passado dele com os Borgs, a reaparição dos Romulanos, que dessa vez surgem através de uma organização secreta, milenar, mística, chamada Zhat Vash, que tem como único objetivo a luta contra a vida artificial. A vida artificial já é um tabu entre os Romulanos, eles não usam, né, inteligência artificial, androides, como acontece na Federação. Mas aí existe uma organização, que é o Zhat Vash, que radicaliza isso com base em profecias, né, que eu já falo em seguida. Então todos esses elementos, eles vão jogar o Picard novamente para o espaço. E ele rompe o seu exílio. E isso vai levar o velhinho a uma jornada extremamente perigosa. Sobretudo, né, pela idade dele. Ele é quase centenário. Na série é informado que ele tem 94 anos. E além disso, ele tem um grave problema de saúde que vai levar ele à morte em breve. Então ele está
Picard está morrendo. Mas é dessa forma, Picard quase centenário, moribundo praticamente, e que vai sair para salvar a galáxia de novo, como fazia nos idos tempos da Stargazer e da Enterprise. O épico então se conclui quando se encontra finalmente o planeta dos sintéticos, né? O planeta Copilius, que teve a sua sociedade lá de androides construída pelo filho do Dr. Sung, ou seja, ele é um irmão do Data. E aí os Romulanos também chegam para a festa, para exterminar a Sebcheneb, que é a destruidora das profecias seguidas pelo Jacques Vache, que é nada mais nada menos do que a Sold, né? Que vai ser a pessoa responsável por sinalizar, criar um sinalizador que vai trazer essa forma de vida artificial extremamente poderosa, extremamente antiga, né? Que tem como objetivo destruir a vida orgânica, porque se considera que os orgânicos oprimem, né? Escravizam os androides. E, de certa forma, isso é verdade. Então, nesse ponto, a gente não tem como não relacionar com o controle que a gente vê em Star Trek Discovery, que também é uma forma de vida que tenta destruir, uma forma de vida artificial, que tenta destruir as formas de vida orgânicas. Então eu acho aí que se faz um link muito interessante entre os universos de Discovery e Star Trek Picard. Isso realmente foi muito legal. E aí, lá pelo fim, assim, quando, né, já está tudo perdido, aparece o Deus Ex Machina do Riker, que chega com a cavalaria, né, comandando uma frota de naves da Federação para afugentar os Romulanos. E nesse meio tempo, o Picard está quase morrendo, e aí ele dá a sua vida para salvar a Sold. E ele consegue convencê-la a não ligar o sinalizador para que essa forma de vida que já estava quase entrando por um portal, né? E ali a gente vê que existe uma semelhança com aqueles tentáculos, né? Ao controle visto em Discovery. Então ele consegue fazer com que a Sold mude de ideia e aí possa se iniciar uma harmonia entre formas de vida biológicas e formas de vida artificiais. Mas é aí que a gente chega no ponto mais dramático, mais incrível dessa jornada, dessa epopeia. O Picard morre. A cena é triste demais, emociona profundamente. A gente já viu o Kirk e o Spock morrer, mas dessa vez foi diferente. Eu acho que a cena é mais dramática, mais bem construída, mais bem filmada, mais bem escrita. Quer dizer, é superior. Ela é o clímax da narrativa. E é um clímax poderoso que não tem como quem é fã de Picard, do Capitão Jean-Luc Picard, não tem como não ficar profundamente emocionado. Então, ele está rodeado dos seus novos, fiéis companheiros, e o Picard dá o último suspiro, o que é realmente muito triste. E aí, além disso, quando tu acha que tu já está mais do que emocionado, a coisa segue e vai se aprofundando, né? Ela se torna mais emocionante ainda a história. Ninguém poderia imaginar o que acontece. O Picard morto, em tese, ele se encontra, ele reaparece num cômodo com o Data, um cômodo parecido com o que o Data executava no holodeck, ou que aparece no Series Finale, né, da nova geração. Então o Data explica para ele que eles estão numa simulação quântica extremamente sofisticada e complexa, e começam a conversar sobre a morte do Data. E o Picard externa o fato que ele não consegue aceitar que o Data tivesse se sacrificado, dado a sua vida, para salvá-lo, né, no final de Star Trek Nemesis. O Data sabe que morreu, sabe a data, 2379, mas ele não lembra exatamente o que ele sentiu, então ele está curioso a respeito disso e ele pergunta para o Picard o que o Picard sentiu quando morreu. O Picard vai explicar para ele, é uma sensação de desaparecimento, né? Começa a desaparecer como um castelo de areia que se desfaz. E aí, na sequência, o Data fala para o Picard que ele deve sair agora da simulação. E o Picard não entende, então ele revela para o capitão que ele morreu, mas a consciência dele foi salva e ela vai ser colocada no golem que o Dr. Sung estava preparando. O golem, um corpo, né, construído pelo Dr. Sung, orgânico. Então a
a consciência do Picard é colocada ali. E aí o problema de saúde que ele tinha, evidentemente, desaparece, pois é um novo corpo. O Golem é uma figura, ele faz uma referência a uma figura mitológica do judaísmo, que é uma entidade que volta, né, da morte. Eu acho que um dos episódios mais fodas de Arquivo X, de todos os tempos, é um que trata exatamente desse tema. Então eu recomendo, para quem não conhece, que veja. Bom, na despedida, o que acontece, né? É carregada de emoção, e aí o Data pede que o Picard finalmente desligue a simulação. Pô, aí bate forte no peito, né? A gente vai ver o Data morrer, mas a gente entende os motivos dele, né? Ele sabe que viver para sempre não é uma característica humana, e o Data sempre quis ser humano, se aproximar ao máximo possível da humanidade. Então ele vai usar até o exemplo das borboletas sintéticas que existem lá em Copilhos, construídas pelo Dr. Sung, e ele constata que uma borboleta que vive para sempre não é uma borboleta. Então ele não quer ser sintético, ele quer ter a experiência também humana de morrer. Ele diz, né, que a morte é o que define o ser humano. Então ele quer passar por isso, essa sensação de saber sobre a finitude da vida. O que a gente entende, a gente fica triste, mas a gente compreende, né? Então aí o Picard sai da simulação, já está no seu corpo, a cena que vai se seguir, chega um momento de desligar a consciência do Data, como se fosse um cerimonial ali, né, fúnebre, e aí ele está cercado do Dr. Sung, da Soji e da Doutora Jurati, e aí a cena de cortar o coração, e ao fundo toca Blue Skies, né, na voz da própria atriz que faz a Soji, o que é muito legal. E essa música também foi imortalizada pelo Data durante o casamento da Troi e do Riker. Está tudo conectado. Então a música que abriu a série, ela aparece na primeira cena da série, agora ela aparece no final da série. É um ciclo perfeito que se fecha. E é por isso que eu digo, foi uma série muito bem escrita. Corta, acabou, um momento de tristeza, aí vem esse momento para fazer o gancho para a segunda temporada. No final já estão todos eles, né? Picard e a sua nova tripulação, uma tripulação alternativa, digamos assim, estão a bordo da La Sirena, a nave do Rios. E aí se forma todos eles, cada um no seu posto, né? Incluindo a Seven. Né? Então a gente já sabe com quem a gente vai contar na segunda parte dessa aventura. E tem um detalhe ali interessante na nave, né? Bom, a Jurati tem um romance com o Rios, e a gente percebe que a Seven e a Raf também iniciam um romance, o que é muito interessante. Para fechar, temporada inaugural de Picard, eu acho que foi legal, foi muito boa. Valeu a pena. É o primeiro ato de 3. Estão programadas 3 temporadas. Né? A série trouxe o Picard à vida novamente, o que é muito importante. A série também acertou as contas com a morte do Data, uma coisa que sempre incomodou os trekkers. Aquela morte do Data, embora compreensível, né? Pois ele fez o que o Data, a coisa mais típica do Data, como o Picard diz, né? Ele salvou todo mundo, ele se sacrificou, e essa é uma característica profundamente humana. Mas acertou as contas, né? Porque a gente pôde ver o Data novamente, e mais que isso, a gente vê ele se despedir, né, do seu amigo e dos fãs. A cena em que ele vai envelhecendo e morrendo aos poucos, apoiado ali pela simulação do Picard, segurando a sua mão, é uma das coisas mais bonitas já feitas em Star Trek, sem a menor sombra de dúvida. Quem não achar isso é porque não tem sensibilidade, é a única explicação. Então, outra coisa que foi importante, né, na série foi a introdução desses novos personagens, que vão contribuir muito para o canon, tenho certeza, já contribuíram na primeira temporada. São personagens bastante carismáticos. Uma série, para fazer sucesso, para ser boa, tem que ter bons personagens. Então, tendo bons personagens já é meio caminho andado. Picard tem bons personagens. Foi uma questão que contribuiu para a série ser exitosa. Né? E, por fim, eu acho que fez o Picard se confrontar com velhos fantasmas do passado, né? Como principalmente os Borgs e também os Romulanos, e a questão da vida artificial, né? Tão importante, né, para o Picard, como a gente vê no episódio, citando de novo, A Medida de um Homem. Bom, e como saldo geral, eu acho que foi uma série que reforçou a integridade
o humanismo e a racionalidade do velho Capitão Picard, que é o que faz características que fazem a gente gostar do personagem e admirar tanto. A interpretação do Patrick Stewart, sobrenatural, cada vez melhor. Brent Spiner interpretando Data também, grande atuação, profundamente emocionante. Então acho que foi uma série genial, e eu diria assim, Star Trek Picard é uma grande série e eu quero muito ver a segunda temporada. Pessoal, para fechar, lembro novamente sobre o meu livro, confiram aí nos links na descrição desse vídeo. Uma vida longa e próspera a todos e tchau!